E aí, galerinha, muito boa noite. Vou falar boa noite a todos, né? 17h40 aí. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação, galera. Vamos falar aqui do mercado brasileiro. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galera, vamos que vamos. 17h40 e a gente vai falar exclusivamente de Petrobras, tá? Obviamente que eu vou ter que falar do Bova 11, porque não tem como não falar da Petrobras, não falar do Bova 11, porque uma coisa vai levar a outra. Então é muito importante isso. Obviamente, vou falar do Bova, vou falar da Petrobras, vou falar da Vale também, né? Que é os três papéis que a gente estava já acostumado já a falar para vocês, né? Mas o foco total vai ser em Petrobras, beleza? Galera, quem me acompanha, né? Isso aqui não é clichê, mas quem me acompanha quando o mercado estava começando a fazer essa alta aqui, ó, eu já estava falando para você de fraqueza no ABV, né? Inclusive na última análise que a gente fez, a gente estava falando de um possível teste nos 34,67. Era mais ou menos por aqui, um pouquinho mais abaixo da onde eu estava falando, né? Que o mercado aqui estava demonstrando fraqueza, e se confirmasse a fraqueza, o próximo alvo seria nessa região aqui. Então isso aí foi falado na última análise que eu fiz de Petrobras, análise semanal. Então se vocês forem pegar aí a última análise, vocês vão ver tudo que eu falei sobre Petrobras e qual o alvo que era para Petrobras ali, né, o primeiro alvo para vir buscar. E foi justamente nessa região que o mercado caiu praticamente quase 11%. Né? O mercado aí caiu isso tudo e fez algumas coisas interessantes aqui em Petrobras. Se a gente for colocar aqui no que é, e vamos tirar aqui, por enquanto, não vou tirar o OBV, mas o volume de barras, e eu colocar um market aqui para vocês, a gente vai entender que a Petrobras, ela parou em um ponto, cara, interessante, né? E que ponto interessante é esse? Um ponto ali onde tem ali institucional, um ponto importante, né? Então, aquele ponto é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que é justamente esse camarada aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto aqui de Petrobras, é um ponto interessante, e o maior ponto de Petrobras é aqui embaixo, que chega ali na casa dos 28, mais ou menos nessa região, certo? Então, esse seria o primeiro ponto em Petrobras, fazendo toda essa queda aqui, né? Que eu falei que era mais ou menos aqui nos 30, 34 ponto alguma coisa. Ele bateu 35 alguma coisa, se não me engano, tá? Então, esse aqui era o primeiro ponto. Então, a gente, quando aconteceu essa queda toda, a gente teve um posicionamento aqui no dia 28 de fevereiro, a gente teve aqui uma vela aqui grande, a gente até marcou ela, né? E os 50%. Que estava ali nos 41,43. E a gente tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ali ganhar esse ponto e não ganhou. Inclusive, na última análise que eu fiz do Bitcoin, que foi ontem, eu não vou fazer análise do Bitcoin hoje, até mesmo porque eu já falei ontem, eu estava falando justamente como identificar topos e como realmente identificar topos, né? Se realmente a maior chance é de ter um topo ali mesmo, ou de aquilo ali ser apenas ali um start ali, para poder a gente conseguir novas altas. Eu também vou deixar a análise do Bitcoin aqui no finalzinho desses vídeos aqui. Então aqui a gente conseguiu identificar esse topo, né? Então a gente conseguiu identificar esse topo justamente por conta da fraqueza do OBV, né? E também por conta dessa barra aqui do dia 28 de fevereiro de 2024. Então aconteceu alguns escândalos lá na Petrobras, eu até falei para vocês, eu não vou voltar ao vídeo para não ficar uma coisa muito longa, mas eu estava falando para vocês sobre um problema que ele tinha aí com uma empresa de fertilizantes e tal, enfim, né? E agora a gente começou a fazer essa distribuição aqui nesse nível. A distribuição já estava aqui, ó. Começou aqui nesse dia aqui, ó. 21 de fevereiro começou aqui a distribuírem e agora a gente está com uma previsão totalmente negativa, tá? Então esse aqui era o primeiro ponto aqui em Petrobras. O importante de Petrobras é que eu quero que vocês observem junto comigo agora, é justamente isso aqui, ó. Opa, eu peguei 2 OBV, peraí. Pronto. É esse ponto aqui, ó. Se você for pegar aqui e diminuir tudo, cara, olha só, isso aqui pode ser uma grande oportunidade? Pode. Não como essa aqui, né? Essa aqui foi uma oportunidade bem grande, né? Que a gente teve aqui lá em 2022. Mas eu vou já chegar lá nesse ponto. O que eu quero que vocês entendam é que esse ponto aqui que a Petrobras fez hoje, ela só vai ver uma barra maior do que ela lá no dia 14 de dezembro de 2022. Então, de 14 de dezembro de 2022... Peraí, isso.
de 14 de dezembro até 2022, tu nunca mais chegou a ver uma barra grande aqui como essa como essa da sexta-feira, né? Como essa aqui do dia 8 de março. Então essa barra aqui é uma barra interessante pra gente, certo? E o que a gente vai fazer agora? Esse ponto é muito importante. A gente vai pegar, eu vou já chegar ali onde eu quero chegar para vocês. Tô com um pouquinho de som, galera. Relevem aí, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu poderia muito bem pegar aqui e marcar toda ela, essa barra, no gráfico diário, né? E marcar ali como 50. E nesse caso eu vou fazer isso, tá? Nesse caso eu vou fazer isso. Vou tirar ela aqui, a gente já vai chegar na análise. Tô só marcando, tá, galera? Pronto. Opa, não é esse aqui, não é canal paralelo, peraí. Pronto, canal paralelo. Prontinho, beleza, exatamente, ótimo. Já vamos começar por aqui, né? E agora eu vou marcar logo esses 50. Isso aqui é uma coisa que eu sempre faço, galera. Sempre faço isso. Cara, esse meu mouse aqui, eu vou te falar. Arrumei o computador todinho e não comprei um mouse. Vamos colocar aqui. Pronto, perfeito. Praticamente está aqui, ó, nos 50, né? Praticamente. Vou marcar de amarelo. Isso aqui é só o esqueleto, tá, galera? Pronto, ficou perfeito. 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 Então, o que eu tenho agora? Agora vai começar a análise, beleza? Então, a gente teve uma queda interessante em Petrobras. Essa queda a gente estava alertando vocês. E agora a gente fez um candle interessante, que é justamente a atividade profissional aqui, ultra elevada, aqui no dia 8 de março de 2024. Então, esse ponto aqui agora é um ponto interessante para a gente. Por quê? Porque eu quero saber como é que a Petrobras agora, como é que o preço ele vai agir. Então, a gente tem alguns princípios aqui. Primeira coisa, vamos pegar aqui. Pronto. Eu vou esperar agora no mercado segunda-feira para saber se realmente o preço ele vai ficar acima desses 50%, né? Caracterizando assim uma possível absorção de fundo, né? Absorção de fundo. Então, para isso aqui acontecer, o mercado ele tem que vir aqui, ó, e começar a trabalhar. Por mais que ele venha, faça isso, ele não pode perder mais esse ponto aqui dos 36,04. Então, se esse movimento em Petrobras acontece, a gente tem uma grande oportunidade de falar que isso aqui é um fundo em Petrobras. Ah, fundo não, o fundo é lá embaixo. Estou falando de volume, tá, galera? Esse aqui seria o princípio, né? Esse camarada aqui seria o princípio de tudo. É como se fosse um novo começo para a Petrobras. Então, esse ponto aqui é um ponto totalmente interessante, é um ponto totalmente válido, né? Então, o que a gente espera em Petrobras é justamente esse movimento. Um movimento que a gente tem aqui, a gente começa a entender que realmente os plays foram absorvidos ali, porque teve uma movimentação grande, teve. Agora a gente quer saber quem se deu de bem, quem vendeu ou quem comprou. Aqui nesse candle, a gente, por mais que ele está pintado aqui de positivo, a gente tem as duas partes, quem vendeu e quem comprou. Quem vendeu aqui, né? Quem vendeu aqui, quem comprou nessa região. Então eu quero saber quem é mais forte, quem vendeu ou quem comprou. Se quem comprou foi mais forte, obviamente que os candles ele vai estar acima dos 50%. Ele não vai estar abaixo. Se ele estiver abaixo, tem alguma coisa errada. Então significa que tem mais força da parte vendedora, correto? Então é isso que a gente tem que monitorar como grafistas, beleza? Se você for pegar a Petrobras aqui, ó, e vamos pegar a Petrobras, presta bem atenção no que eu fiz aqui. Vamos pegar a Petrobras e vamos pegar outro volumão. Olha esse volumão aqui, ó. Aqui, a gente teve uma queda lá em março de 2021 em Petrobras. Vamos pegar aqui e justamente olha o que eu fiz aqui, né? Petrobras, beleza. Olha só, a gente teve uma queda lá do último topo, né? Na verdade, o mercado ele caiu aqui e depois ele voltou daqui. Eu vou pegar esse último topo. Então, se eu pegar esse último topo em Petrobras, ele chegou a cair 31%. Então, a gente teve 31% de queda em Petrobras aqui, lá por meados ali
de março de 2021. Então foi uma queda aqui interessante. Esse movimento aqui ele aconteceu, se não me falha a memória, aconteceu na troca lá de direção lá da Petrobras e tudo, né? As notícias que tinham saído no mercado era justamente essa, era a troca lá dos diretores da Petrobras, beleza? Então isso aqui foi na época do governo lá do Bolsonaro. Então a gente teve essa queda aqui de 31% em Petrobras, uma queda muito grande. Só que essa queda a gente teve uma atividade profissional. 22 de fevereiro de 2021. O que eu tenho aqui? Eu tenho um camarada aqui, né, que entrou aqui. Então, isso que está acontecendo em Petrobras é praticamente isso que está acontecendo aqui em 2021. Eu não estou falando que vai se repetir, mas o movimento ele é igual. Não estou falando de spread, tá? Não estou falando aqui, porque lá caiu, acho que 11%, aqui 31%, uma queda muito grande mesmo. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. Então, se eu fosse pegar esse ponto aqui e for marcar esse ponto, vamos lá. Vou fazer tudo que eu estou fazendo ali para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou pegar aqui esse ponto, vou pegar todo, né? E vou marcar aqui, ó. Vou puxar para cá. Pronto. Certo. E agora eu vou pegar aqui mais ou menos aqui onde está 50% do movimento. Eu vou marcar mais ou menos aqui. Pronto. É um pouquinho mais para baixo. Pronto, aqui, ó. Beleza, galera. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma barra de atividade profissional e eu tenho 50%. Opa, o mercado começou a subir acima dos 50%, então eu tenho maior força compradora. Só que o mercado desabou, perdeu tudo aqui, voltou e não conseguiu ficar acima. Opa, peraí. Então, aqui, por mais que o mercado ele fez esse movimento aqui, a gente começou a ficar, né? Tipo, pô, mas peraí. O mercado subiu isso aqui tudo, voltou, ficou na baixa ali dos 50%. Cara, esse camarada aqui não tá tendo força para botar o mercado para cima, não. Só que aí o mercado ele veio, subiu, veio aqui para baixo, subiu, caiu novamente, perdeu. Pronto, ficou acima aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Até que ele pegou aqui e fez esse teste de oferta e depois não parou de subir. Então, o que aconteceu aqui? Aqui foi um pouquinho mais complicado, porque para a galera aqui que entrou comprado nos 50, né, entrou comprado nos 50 aqui, pode ter ficado desesperado e ter saído da posição. Beleza. Que não foi lindamente como é no Bitcoin. Aqui no Bitcoin, geralmente, quando tem esses testes aqui, ele responde uma vez muito rápido. Aqui, nesse dia, não. Nesse dia aqui, ficou segurando bastante. Aí, o que eu fiz? Eu marquei aqui um ponto de controle estático, né? Estático não, perdão. Móvel. Uma difference, né? Então, aqui o ponto aqui, ele ficou em cima, até que ele rompeu, tentou, pô, ficou segurando. Segurou, voltou para os 50, ficou fazendo um range nessa região. Então, o próximo teste aqui era muito importante. Então, o mercado passou por todo esse rebuliço aqui, teve uma queda de 31%, e depois disso a Petrobras disparou. Só que depois disso, olha só, depois desse teste nos 50 e na VWAP, não voltou mais. Veio testar aqui e só alta, se desprendeu aqui dessa região. Então, essa alta em 2021 aqui na Petrobras foi uma alta imensa. Se você for reparar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, olha o tamanho dessa alta em Petrobras depois desse movimento. Tá vendo? Depois desse movimento. O que a gente teve aqui de alta em Petrobras? Né? Se for pegar, eu não tinha a leitura ainda de OBV, né? Mas se for pegar aqui o OBV, vamos pegar aqui, ó. Ó, ele fez um movimento, o OBV ainda era negativo, não era para entrar. Aí o OBV começou a ficar positivo, ó, começou a ficar positivo. E aí já era, aqui começou a ficar negativo, mas aqui eu tenho toda essa leitura aqui, né? Então o OBV aqui ele começou a ficar muito volátil aqui nessa região, mas o que importa é esse 50% a gente não perder. Então esse movimento aqui em 2021 que aconteceu em Petrobras, com essa lacuna aqui, com esse gap aqui, né? Tá acontecendo justamente agora, novamente, ó. Só que aqui, galera, se tu for pegar no que é, e for pegar lá do último topo, até embaixo, ele chegou aqui a cair 18%. 18% de queda. Se for lá do último topo, chegar à mínima. Se tu for pegar aqui também, vamos lá. Não vou pegar só dali. Se tu for pegar aqui, ó, e chegar nesse ponto aqui, ó, que a gente teve aqui um gap também interessante, a mesma coisa. Ó, se tu for pegar aqui nesse ponto aqui a Petrobras e for marcar ela, ó,
Aqui, ó. Aqui seria um ponto interessante. Marco 50%. Tá mais ou menos aqui. Pronto, o mercado aqui não era de compra. Opa, segurou acima, beleza. Pô, voltou, teste de oferta, subiu, teste de oferta, subiu novamente. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Atividade profissional, 14 de dezembro, preço acima de 50%. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que eu estou fazendo com o Petrobras é justamente a mesma coisa. É tipo um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então, eu estou marcando essa barra de atividade profissional. A gente teve uma queda aqui de praticamente 15%, 16%. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo aqui, lá do último topo para cá, para baixo, na mínima, foi de 18%. Então, a gente teve uma queda de 18%. E essa queda de 18% aqui, a gente teve uma atividade profissional. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. Você tem como dizer se isso aqui realmente ele é uma absorção? Não tem, cara. Não tem como dizer isso para vocês. E olha que eu gosto sempre de falar isso, né? Só que aqui não tem. Praticamente, ele deixou rabo de vela para cima, rabo de vela aqui para baixo, fechou praticamente no 50. Então, não tem como eu falar isso aqui é uma absorção. Cara, assim, se eu for pegar no que tem no livro mesmo, o que eles dizem lá, né? Que toda vez que a gente tem um movimento muito forte e uma aceleração de preço, ou seja, aceleração de preço e volume elevado, a gente encara como uma absorção. Mas não tem como eu falar que isso aqui em Petrobras é uma absorção. Não tem como mesmo. Aí eu vou levar um ponto interessante para vocês que eu vou falar em BOVA11. Em BOVA11 eu tive um movimento também interessante de abrir em gap. E esse gap aqui ficou abaixo de 123,45. Ou seja, aquela minha teoria de BOVA, de onda 1, onda 2, onda 3, ainda está muito válida para 119, 153. A gente fechou abaixo de um ponto interessante, que é um ponto de 123,45. Isso aqui caracteriza uma pequena fraqueza até o momento, a não ser que segunda-feira o gap já abre aqui alto, abre aqui para cima, aí sim, beleza. Mas se ele continuar abaixo aqui do 123,45, a chance do BOVA corrigir e vir buscar aqui região de 119,53 é muito forte. Quem sabe até um 117,29. É muito forte de acontecer. O OBV do BOVA11 está totalmente negativo. Ele está negativo. Tá? Então, se isso aqui acontece, se eu estou esperando um movimento desse aqui, então eu acredito que aqui, possivelmente, a gente vai romper para baixo 35,0,7 do papel. E quem sabe vir buscar ali um diário lá embaixo. Né? Então, assim, não tem como falar. Olhando o BOVA11, né, como fechou o BOVA11, a gente entende que esse movimento, ele é um movimento que não é interessante para o ativo. Aqui a gente fechou abaixo de 123, como eu falo para vocês. Fechou abaixo de 123, a chance de vir buscar regiões para baixo é muito forte. Ainda mais que a gente tem uma barra de fluxo elevada aqui que a gente ainda não rompeu, né? A gente ainda não rompeu, a gente está nos 50% dela. Eu acho que isso aqui nem não, é porque eu estou marcando essa aqui. A gente está abaixo de 50% dela. Então, se isso aqui continuar, teoricamente vai levar o stop de quem está posicionado na compra, fazendo com que a oferta entre, a oferta pressiona o preço aqui para baixo, para vir buscar ali 119,53. Se isso acontece, possivelmente aqui a Petrobras, ela tende a sangrar mais. Certo? Então, pelo OBV aqui, está totalmente negativo. A única coisa que tem aqui de interessante em Petrobras é justamente o dia 8 de março, que foi a barra de fluxo elevado, e a gente tem que entender realmente a esperar a semana, segunda-feira, aí para saber como é que vai responder. Vamos dizer que amanhã o gap já abre acima aqui, já pensou? Aí beleza, tranquilo, esquece tudo que eu falei, joga fora. Mas se amanhã esse gap aqui se fechar aqui acima dos 36,04, aí sim eu falo, pô, a chance de ser uma absorção aqui, a chance de quem quer entrar em Petrobras aqui é muito boa. Porque, galera, se isso aqui acontece, isso aqui for absorção, a gente ficar acima dos 36, o mercado, por mais que ele volte aqui testar e não romper mais, aqui é uma grande oportunidade de adquirir o papel um preço totalmente legal. Quando eu falo um preço legal, um preço mesmo top aqui, vamos dizer assim, é justamente por quê? Porque tu tá comprando em cima, cara, de um institucional, tá? Essa barra que é feita aqui não é uma barra que é feita por mim, por você, por um grupo de três. Não, galera, isso aqui é institucional. Então, esse ponto aqui, institucional, se realmente ele for caracterizado uma absorção, você está comprando praticamente junto com eles. Então, cara, depois de um movimento desse aqui, a chance de ter um movimento muito forte é muito grande.
Tanto isso que eu falei para vocês desses exemplos aqui em Petrobras, como aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó, o institucional entrou, o mercado voltou, testou, cara, alta, lá em 2021, 31% de queda, depois, pô, lá, beleza, ficou brincando um pouquinho lá, deu uma dor de cabeça, mas depois uma alta imensa em Petrobras. Então a gente está tendo a oportunidade de ver isso aqui novamente, a gente fez isso aqui em Petrobras, não, em Petrobras mesmo a gente fez aqui recente, cara. Em Petrobras, é porque não estou mais marcado aqui, estava marcado lá no meu outro. Se eu não me engano, foi foi nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, a gente estava falando aqui para vocês em Petrobras de compra, cara. A gente estava falando em compra em Petrobras nessa região aqui. Então aqui está gritando quase a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho mais complicado porque a gente não tem o fechamento ainda legal. Esse fechamento não foi interessante, a gente tem que esperar realmente aí segunda-feira para saber como é que vai fechar, para a gente ter pelo menos um pouquinho de noção. Certo? Então assim, a Petrobras tá dando uma oportunidade grande aqui, né? Ela vai dar uma oportunidade grande aqui para que isso aqui realmente, se realmente isso aqui for uma absorção da galera comprar Petrobras aqui nessa região para poder surfar uma alta onda aí de valorização no papel aí para cima, óbvio, né? Agora, se a Petrobras ela começa a ficar rompendo essa região aqui de baixo, ou seja, vamos dizer que Petrobras aqui, ela vem aqui, rompe, tenta aqui, não consegue, não consegue, perdeu o tempo. Cara, isso aqui caracteriza para mim uma barra de continuidade. Ou seja, quem comprou aqui tentando levar o preço para cima, acreditando aqui que ele poderia ter bala o suficiente para fazer aqui a demanda aumentar, pressionando aí o stop dos vendidos, está em maus lençóis. E o que vai acontecer aqui? Essa galera que está comprada vai estopar e, novamente, que eu falei para vocês, vai entrar oferta no mercado e essa oferta vai derrubar o preço da Petrobras. E aí a gente começa a ter novos alvos. Por quê? Porque não faz mais sentido, presta atenção no que eu estou falando, não faz sentido ficar nesse papel aqui ou comprar Petrobras se o preço romper os 36,04. Se o preço romper os 36,04, ficar brincando aqui, não romper novamente para cima, e ele perde os 35, não tem por que ficar comprado em Petrobras, porque Petrobras vai sangrar novamente. Então não faz sentido. O único sentido que faz aqui comprar Petrobras é o preço acima dos 36,04. Se isso acontecer, beleza. É uma chance aqui muito boa de você estar comprando Petrobras de um preço totalmente saudável junto com o institucional. Caso contrário, não aconselho ninguém ficar em Petrobras aí, galera. Se romper aqui, não aconselho mesmo. Beleza? É tipo isso aqui, cara. Ó. Vamos dizer que isso aqui é o fundo. No dia 28 de fevereiro. Pô, chegou aqui. Olha só. O preço rompeu 41,43? Não. Tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Rompeu os 41,43? Não. Tá abaixo dos 50? Tá. O que isso significa? Força maior vendedora. Aí o que acontece? Queda. É a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês aqui embaixo. Então não adianta o preço ficar brincando aqui para baixo dos 36,04, que é os 50% dessa barra. Se o preço ficar trabalhando abaixo desse ponto, significa que a gente tem aqui uma força maior vendedora e esse papel tende a cair mais. Caso contrário, se o preço ficar acima dos 36,04, se sustente acima dos 36,04, aí sim a gente tem uma grande chance de comprar o papel aqui tranquilo, que é a Petrobras, beleza? Então, isso que aconteceu aqui é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que aqui eu tenho 7 dias aqui e 7 dias vendo aqui o preço abaixo de 50%. Então, não tem como eu falar em uma compra. Né? Não tem como eu falar que compra Petrobras. Não tem como. Né? Muito pelo contrário, lá no Twitter, eu comecei a falar sobre a Petrobras justamente aqui no topo, falando que ele era possível Vale 2, né? Que Vale fez um movimento também interessante, né? Esse movimento de queda que teve na Vale, a gente conseguiu ali pegar aquela subida, a descida também da Vale, o OBV estava demonstrando fraqueza também, a gente estava falando para vocês aqui antes de acontecer essa queda toda em Vale. Então, cara, o que está acontecendo em Petrobras é justamente isso. A gente não tem como saber se isso der uma absorção. Segunda-feira eu vou ter uma noção para saber como é que vai ser esse fechamento. Se fechar acima aqui de Petrobras, acima dos 36, a gente tem uma força maior compradora. Abaixo aqui dos 36,04, a gente tem uma força maior vendedora.
Isso pode fazer com que o papel venha buscar próximos alvos. E quais são os próximos alvos? O OBV totalmente negativo, a gente vê indicador, a gente vai colocar aqui o volume profile, e aí o que acontece? Pelo marketing, isso aqui é pessoal, pelo marketing, a gente veio buscar um ponto interessante. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, aqui para mim é volume. Então, pelo marketing, eu acredito que isso aqui possa sim ser uma absorção, pelo marketing. Tá? Agora, se a gente, como eu falo para vocês, se perde essas regiões aqui, aí o próximo alvo vai ser aqui, ó. Vai ser ali nos 27, mais ou menos, ó, 27,22. Seria essa região aqui, ó, de volume. Toda essa região de volume. Então, a gente está em um volume aqui interessante. Se a gente perde, possivelmente, a gente pode vir buscar ali os 27,22 esse papel. Aqui é um ponto ideal, porque nesse ponto aqui, em Petrobras, a gente tem um acúmulo, né? A gente tem um acúmulo de volume aqui, ó. Então, vamos dizer que o preço da Petrobras chega nesse patamar agora sim, aqui melhorou. Porque aqui eu tenho a maior concentração de volume diário. Então, aqui sim daria uma comprinha top nessa região aqui para tentar uma grande valorização da Petrobras. Beleza? Então, galera, fiquem de olho em Petrobras justamente por conta disso, tá? Assim, o nosso querido BOVA11, ele fez um movimento na sexta-feira que foi um movimento que não me agradou muito, né? Eu tô falando desse movimento para vocês, aqui, ele já estava traçado aqui, ó. Mas como a gente fez essa armadilha, eu comecei a traçar aqui agora e falei para vocês que os alvos de BOVA11 eram 119,53, 117,29. Se isso aqui acontece, a gente tem aqui uma grande desova aqui no BOVA11 aqui para pegar esses movimentos. Então, possivelmente, nossa querida Petrobras, ela também vai seguir o mesmo caminho. Então, é muito perigoso. Lembra que quando eu vou dar uma olhada lá no Bitcoin, eu olho o gráfico do SDT. Aqui na B3 eu costumo olhar a BOVA11 e olhar as outras ações também, porque uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Então essa é a relação. Então assim, nesse exato momento aqui, o BOVA11 realmente está dando um sinal aqui de fraqueza até o momento, a não ser que amanhã esse gap seja de alta e rompa o 123, eu mudo minha opinião. Caso contrário, não tem como mudar minha opinião. O ABV totalmente sangrando, então possivelmente ali seria alvo de 119,53. Petrobras é a mesma coisa. Petrobras está em cima de um volume? Tá. Mas vamos ver como é que vai ser o fechamento de amanhã. Vamos ver para onde vai abrir essa vela para a gente poder ter noção do que a gente pode fazer. Mas aqui, como já está tudo marcado, está num ponto, é isso que eu quero. Agora eu vou salvar aqui, beleza? Então vamos acompanhar isso aqui, né? Vamos acompanhar esse papel novamente. Quem está acompanhando esse papel já tem um tempinho já, né? Então, novamente, a gente vai ter uma grande oportunidade de entrar comprado aqui novamente em Petrobras, ou de realmente falar, galera, vamos esperar, porque não é o ponto interessante de comprar Petrobras aí. Então, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Vale 3, vamos lá, Vale 3 aqui, ó. Cara, olha só, a Vale 3. A Vale 3 fez praticamente a mesma coisa, né? A mesma coisa aqui. Aqui tem uma barra de fluxo elevado, eu marquei 50%. Ó, tá vendo que depois que voltou aqui para cima, ele rompeu, tentou novamente romper, veio aqui para baixo, depois fez um teste, não ganhou mais. Isso aqui se caracteriza o quê? A absorção? Obviamente que não. Aqui, barra de continuidade, essa galera aqui vai sendo estopada. OBV aqui totalmente negativo lá no topo em vale, eu já comecei a alertar para vocês, né? Fiquei até naquela em vale, mas aí, pô, confirmou tudo. A gente tentou aqui subir, ficar aqui trabalhando lateral, né? O OBV aqui lateral, mas o OBV que já demonstrando aqui fraqueza também vale. E mais uma vez, o BOVA totalmente aqui em uma situação não muito agradável. Então, possivelmente, a gente pode querer vir beijar a Vale aqui na região de 64. Né? Então, possivelmente. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Recapitulando aqui tudinho. Petrobras, a gente já fez as marcações, né? Às vezes, a gente já fez as marcações. O ABV dele negativo, a gente fez uma barra de fluxo elevada aqui. Vou tirar daqui rapidamente. Pelo market aqui, a gente está em cima de uma região de volume, então isso caracteriza isso. Ó, estou fazendo aqui sinais indicados, caracteriza uma possível absorção, mas não estou ainda contente disso, né? Então a gente tem uma atividade profissional aqui no dia 8 de março, bem grande. A gente não tem isso aqui desde o dia 22 de fevereiro de 2021, galera. Ah, não, perdão, peraí, tô falando besteira. Isso aqui foi melhor. A gente não tem essa barra desde o dia 14 de dezembro de 2022. 14 de dezembro de 2022 a gente teve um volumão aqui, ó. A gente não teve nada igual.
Depois, agora que a gente chegou perto, foi esse de agora, né? Esse candle aqui a gente pegou aqui, ó. Foi justamente quando a gente tá falando de compra em Petrobras aqui, ó. Então, Petrobras, vamos esperar aí para saber como é que vai ser amanhã, beleza? Então, fique atento em Petrobras, isso aqui é um ponto muito interessante. O que está acontecendo em Petrobras agora é praticamente o que aconteceu lá em 2021, né, no tempo de troca lá do presidente da Petrobras e tudo. Então, vamos ficar acompanhando aí, beleza? E eu vou passar isso para vocês. Infelizmente, mercado brasileiro eu só vou falar uma vez por semana, tá? O meu foco agora em 2024 é o Bitcoin, então, infelizmente, eu vou falar do Bitcoin aqui todo santo dia e mercado brasileiro uma vez por semana, beleza? Então, fique atento, galera. Esse movimento de Petrobras é um movimento interessante, sim. É um movimento para ficar alerta, sim. É um movimento que caracteriza a absorção, ainda não temos certeza disso, mas vamos esperar amanhã, que amanhã tenho certeza que se ficar acima aqui dos 36,04, a gente já começa a ter aqui um viés aqui, beleza? Galera, então é isso, tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês estão críticos e elogios, você pode deixar no comentário abaixo. Até mais, os.